Boas! Essa apresentação tem a ver com o plantio da batata e o orçamento de implantação de um projeto de batata em 100 hectares. Feito por mim, pelo Felipe, pelo Marcelo e pelo Tomás. Então, a batata é um dos produtos agrícolas mais consumidos no mundo todo. No Brasil, a produtividade anual da batata gira em torno de 3,7 milhões de toneladas, suficiente para atender uma população que consome, em média, 16,6 quilos ano. A área para o plantio da batata deve ser bem ventilada, com solos profundos e estruturados com boa fertilidade e que tenham sido cultivados previamente, de preferência com gramíneas. Recomenda-se terrenos relativamente planos, pois os mais declivosos, além de dificultarem a mecanização, favorecem a erosão, já que a cultura da batata exige grande imobilização do solo durante o cultivo e a colheita. Devem ser evitados solos sujeitos a encharcamento, pois prejudicam o arejamento das raízes e favorecem o apodrecimento dos tubérculos. Solos erudidos, compactados ou muito argilosos, além de dificultar o preparo, provocam deformação nos tubérculos. Um dos aspectos mais relevantes da bataticultura é evitar o replantio de batata ou plantio em locais onde foram cultivadas solanáceas, como fumo, pimentão e tomate, em anos anteriores, bem como áreas contaminadas com patógenos de solos comuns à batata, como cenoura e beterraba, que possam ser limitantes ao bom desenvolvimento da cultura. O preparo do solo depende não só das suas características, mas também do tipo de colheita que se pretende adotar. Geralmente, consiste no preparo inicial com arações seguidas de gradagem ou subsolagem, seguida de outra gradação e outra gradagem, ou apenas uma escarificação, com antecedência de 1 a 2 meses antes do plantio. Na época do plantio, normalmente é realizado o preparo secundário, com a finalidade de nivelar e destorroar a camada mais superficial do solo, para facilitar a implantação e o desenvolvimento inicial das plantas, podendo ser realizadas operações com grades e enxada rotativa. No preparo inicial, a subsolagem, que objetiva a descompactação do solo em camadas abaixo de 30 cm, somente é recomendada quando a camada compactada impede o fluxo de água ao sistema radicular das plantas, pois esse processo utiliza grande gasto de energia e requer mais operações complementares, já que a superfície do solo fica bastante irregular. A aração visa a descompactação de camadas até 30 cm e promove a incorporação de restos culturais, corretivos e plantas daninhas, podendo ser utilizado arados de aiveca ou de discos. A escarificação também promove descompactação até a profundidade de 30 cm, porém, mantendo parte da cobertura vegetal existente e movimentando menos o solo. O preparo secundário deve ser realizado o mais próximo possível do plantio, nivelando a superfície do solo, eliminando plantas invasoras e tornando o leito adequado ao estabelecimento da lavoura. Normalmente são utilizadas grades de disco ou de dentes. Estas são mais sujeitas ao acúmulo de palha ou ao embuchamento, como se diz popularmente, mas possuem a vantagem de desagregar menos o solo. As enxadas rotativas são bastante empregadas em áreas pequenas e possibilitam várias regulagens quanto ao tamanho dos torrões. Com o aumento da colheita mecanizada em solos mais argilosos, tem-se utilizado enxada rotativa para diminuir a ocorrência de torrões, que podem ser recolhidos juntamente com os tubérculos, o que aumenta a perda de solo e os custos de transporte e lavagem da batata colhida. Nestas áreas, alguns produtores têm utilizado a enxada rotativa, inclusive antes da semeadura da cultura precedente, normalmente uma gramínea, visando a redução de ocorrência de torrões na colheita da cultura da batata subsequente. No entanto, ressalta-se que o número de operações e a mobilização do solo devem ser os menores possíveis para não haver compactação das regiões mais profundas do solo ou pulverização excessiva da camada superficial, o que pode aumentar o risco de erosão. Então, na correção do solo, a grande maioria dos solos brasileiros onde se cultiva batata são ácidos, ou seja, com pH abaixo do ideal faixa de cultivo, que seria entre 5,5 e 6. A calagem promove a modificação do ambiente radicular, pois diminui a acidez do solo, fornece cálcio e magnésio e aumenta a disponibilidade e eficiência na utilização de vários nutrientes. Assim, apesar de ser considerada relativamente tolerante à acidez do solo, a cultura da batata responde positivamente à aplicação de corretivos da acidez.
Então, a adubação. Você ficou se enrolando. Não tem como dar pausa aí? Tem, né? Voltar um pouquinho. As quantidades de corretivos e fertilizantes a serem aplicadas devem ser adequadas a fim de permitir o bom crescimento e desenvolvimento da batata. Doses abaixo do necessário limitam o desenvolvimento da planta. Por outro lado, o excesso pode ocasionar o desenvolvimento anormal da planta, seja devido à toxidez, salinidade, inibição da absorção de determinado nutriente pela presença excessiva de outro, ou mesmo crescimento excessivo das hastes quando se aplica muito nitrogênio, por exemplo. As exigências nutricionais. O conhecimento das quantidades de nutrientes extraídos do solo pela cultura da batata é de suma importância para o manejo adequado da adubação. A batateira é uma planta de crescimento, desenvolvimento rápido e bastante exigente em nutrientes. Dependendo do nível de produtividade, as quantidades de nutrientes extraídas e exportadas podem variar, embora não haja necessariamente uma relação direta entre esses fatores, pois podem existir diferenças na deficiência de utilização dos nutrientes por influência de outros fatores tais como cultivar, teor de água no solo, clima, espaçamento de plantio e sanidade. As quantidades aproximadas de nutrientes necessários para a batata, aí vai ter que cortar, de pausa. Isso aqui eu não vou pôr. Aproximadamente 78% do fósforo, 68% do potássio, 65% do nitrogênio, 65% do enxofre, 33% do magnésio e 9% do cálcio absorvidos pela batateira são acumulados nos tubérculos. Quanto aos micronutrientes, cerca de 49% do cobre, 45% do boro e 41% do zinco absorvidos pela cultura ao longo do ciclo são acumulados nos tubérculos. Enquanto a absorção de ferro e manganês representa 20% e, respectivamente, do total absorvido pela planta da batata. Deu pausa?